Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o princípio 4. Articule e orquestre as janelas de oportunidade. É um princípio que lida com a necessidade de fazer com que uma solução, uma ideia que venha a trazer uma solução para um problema público, seja trabalhada de maneira deliberada, essa expressão é importante, deliberadamente e de maneira harmônica, a fim de garantir a convergência de 3 fatores. Em primeiro lugar, a adequação, o atendimento da necessidade do cidadão, do usuário final, é o aspecto técnico, as agendas das lideranças e também a necessária convergência com os interesses, com a visão dos servidores, de maneira a obter o seu engajamento. Tudo isso tem que acontecer, como eu disse, de maneira harmônica e sistemática, e o objetivo é fazer com que a gente consiga perceber o momento exato de uma ideia aparecer e ser concretizada, ou seja, a janela de oportunidade. Este é o momento em que a gente vai concatenar, harmonizar e ativar de fato os conteúdos, as ferramentas que foram tratadas nos princípios 1, 2 e 3. Aqueles conteúdos são muito importantes, mas a sua utilização proporcional, combinada, premeditada e buscando uma utilização de oportunidades e de momentos em que a gente acredita que a solução se encaixa melhor, é o que justamente consiste na orquestração das janelas. Este princípio, pessoal, é super importante no nosso atual contexto do setor público. Por meio deste princípio, é que a gente vai de fato conseguir fazer com que uma solução, uma ideia se torne viável. De que maneira? Trabalhando na proporção correta entre as variáveis que já foram consideradas antes, ou seja, o aspecto técnico, o atendimento das necessidades do próprio usuário, do cidadão, a agenda das lideranças e também os interesses dos servidores, agindo de maneira proporcional, na medida certa e no tempo certo, a fim de que a solução se encaixe finalmente naquilo que a gente convencionou chamar de janela de oportunidade. Para isso, é muito importante, a gente tem que ter uma capacidade primeiro, de antecipação, de compreender o nosso cenário, o nosso ambiente, precisa fazer boas apostas, e também tem uma capacidade de resistir ao nosso ambiente, que é turbulento e naturalmente dinâmico. Eu proponho a gente fazer uma analogia entre uma transformação ideal, um projeto de transformação considerado ideal, e conseguir surfar uma onda perfeita, o surf. Isso porque o surf tem uma coisa do timing, do tempo certo, e isso tem muito a ver com o conceito de janela de oportunidade. Nesse caso, o melhor dos mundos será posicionar o nosso projeto de transformação no centro do diagrama, onde teremos a necessidade do usuário plenamente atendida, a liderança totalmente comprometida, pois a sua agenda e ideias serão contempladas, e o servidor bastante engajado, pois enxerga na transformação algo que é bom para si. E aí a gente pergunta, será que existe esse momento, essa situação em que a gente verifica a convergência exata dos 3 fatores, um projeto que cai ali na janela de oportunidade naturalmente? Você já experimentou isso? Já participou ou já teve contato com algum projeto em que isso aconteceu? Olha, eu responderia que a probabilidade é pequena. Quase nenhum se é que alguém já experimentou isso naturalmente em um projeto. Nesse caso, pessoal, o que a gente vê é aquele cenário que a gente comentou no bloco 1, em que os resultados não aparecem e as pessoas se desgastam e desanimam ao ponto de dizer que não vale a pena o sacrifício de transformar. É o caso daquela ferramenta desenhada para melhorar, por exemplo, o atendimento de um determinado serviço e que tem um desenho super bacana, alinhado com os interesses do usuário, mas que ao invés de provocar o engajamento do servidor, ela de repente é interpretada como uma ameaça para o status quo do pessoal que faz lá aquela planilhinha mágica há vários anos. E aí esses representantes da camada técnica detonam o projeto. Ou então, alguma coisa que nasce justamente de uma ideia brilhante da camada técnica, que resolve o problema do usuário, mas encontra as lideranças em outro timing, em outro momento, com outras prioridades. E a gente precisa, por exemplo, alterar uma norma para colocar em prática, e não há disposição política de alterar uma norma legal. Ou seja, a conclusão é que na maior parte do tempo, a janela de oportunidade, o centro do diagrama, acaba ficando vazio. E aí, o conceito de orquestração da janela de oportunidade envolve olhar para a realidade de um serviço e, a partir de uma solução que é considerada viável para equacionar um problema público, ou seja, uma solução que tem grande potencial de atender às expectativas, os interesses dos usuários, a gente passa então a articular as variáveis de alinhamento com as agendas da liderança e também atendimento das expectativas, dos interesses
dos próprios servidores. Assim, pessoal, a ideia da convergência, ela vai muito além de apenas sentar e esperar ou verificar quais ideias naturalmente se encaixam, vão se concentrar no centro do diagrama. Até porque na prática isso dificilmente ocorre de maneira espontânea. Na verdade, o que precisa acontecer é uma atuação de maneira ativa. Os líderes da transformação vão articular as variáveis para fazer com que isso aconteça em maior ou menor grau. E para isso é preciso saber entender o que fazer, quando fazer e com que intensidade. E isso tem que acontecer de maneira repetida, sistematicamente, ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. O que quer dizer que o projeto é vivo e, consequentemente, a orquestração ela tem que ser dinâmica. A gente verifica que essas linhas, colocadas como cortes na vertical, elas têm representado as janelas de oportunidade. Ou seja, é a noção de que as janelas se sucedem e, consequentemente, a orquestração está justamente aí. Ou seja, em cada momento eu enxergo o cenário, ou seja, o que está acontecendo à minha volta, articulo as variáveis para buscar convergência, entendendo o tempo certo para apresentar a solução. Percebo os efeitos no momento seguinte, avalio as pontas que possam ter ficado soltas, as coisas que não deram tão certo, torno a perceber o cenário, parto para uma nova articulação e assim sucessivamente. Lembrando que a cada ciclo, novas oportunidades podem surgir, o contexto é dinâmico, mas também novos empecilhos, ou seja, oportunidades que existiam podem deixar de existir. Isso faz a gente lembrar de um exemplo prático vivido, em que existia, no âmbito de uma agência reguladora, um projeto, junto a outros projetos que estavam ali. E esse projeto específico ele tratava de melhoria, de transformação num serviço de outorga, de registro. Lá pelas tantas, as pessoas envolvidas nesse projeto e as lideranças percebem, as lideranças, eu digo, da transformação, percebem que existe uma norma federal pronta para sair e logo depois ela se tornou realidade e que iria determinar prazos legais para se efetuar esses registros. Portanto, gerando naturalmente uma pressão, um caráter político e até legal muito grande sobre todos os órgãos envolvidos. Percebendo aquilo, as equipes envolvidas naturalmente fazem o quê? Posicionam o projeto como algo que pode responder a uma necessidade que vai ser natural das lideranças, de cumprimento desses prazos, para não gerar, inclusive, uma exposição da instituição. Então, gera-se um alinhamento, isso acontece de maneira deliberada, porque as pessoas têm que levar o projeto a essa condição, ou seja, expor, tratar do projeto como algo que tem capacidade de oferecer essa resposta, de um anseio que passa a ser um anseio forte das lideranças, e ao mesmo tempo, junto aos servidores, algo que poderia ser um conjunto de soluções técnicas, ou de melhorias e mudanças que estavam sendo trabalhadas pelos servidores, mas eventualmente de maneira não tão entusiásticas, de repente fazem com que a camada técnica possa ganhar projeção, porque por intermédio daquelas soluções a gente estaria resolvendo um problema institucional, uma necessidade, um desafio institucional bem grande. Para isso acontecer, isso não acontece de maneira absolutamente gratuita, automática. Foi preciso que pessoas tenham percebido isso a tempo nesse cenário e colocar aquela solução, ou seja, o projeto, como a solução certa na hora certa. O resultado é que esse projeto, de mais um projeto que passou a ser o número 1 no portfólio estratégico da instituição. Vejam que a gente retoma aqui a ideia dos ciclos curtos e incrementais que a gente abordou lá no princípio 2, justamente para mostrar que essa orquestração da janela de oportunidade ela deve ocorrer sistematicamente ao longo dos ciclos e aproveitando as variáveis do cenário que os ciclos vão revelando. Se o nosso trabalho de articulação política junto às lideranças, por exemplo, e de sensibilização dos servidores foi bem estruturado, é bem possível que a gente surfe uma onda mais duradoura. O que eu quero dizer? Isso pode durar até mais de um ciclo, mas certamente, pessoal, não vai durar para sempre. Por isso, enxergar o momento em que a gente está no projeto e avaliar o que pode ser trabalhado para garantir, trazer ou até ampliar a convergência em direção à janela é fundamental. Para a gente consolidar ainda mais a ideia, o conceito de orquestração da janela, que tal se a gente voltar para aquela metáfora do surf? Só que agora, pensando especificamente num projeto de transformação aplicado a um serviço de licenciamento ambiental, que é um assunto que está sempre em voga. Vamos imaginar que nós somos gestores e nós estamos envolvidos na reflexão sobre como fazer uma transformação digital do licenciamento, incluindo o aspecto de automação de partes desse serviço. Nesse exemplo,
Se a gente considerar tudo que a gente conversou até agora, está claro que nós vamos ter que buscar 3 coisas, né? Bom, inicialmente, em relação ao usuário, eu preciso de uma solução inovadora, que atenda à sua necessidade. Em relação aos servidores, a gente precisa engajar os servidores e conectá-los às necessidades também dos usuários. E por fim, em relação às lideranças, é preciso articular com as lideranças para compreender a sua perspectiva e gerar um alinhamento com essas perspectivas. E aí a gente olha em volta a realidade, o cenário que nos cerca e percebe o seguinte: inicialmente, os usuários do serviço, que são os empreendedores que precisam do licenciamento para poder iniciar o negócio, consequentemente recuperar o investimento, eles entendem que é um processo, é um serviço que só atrapalha, porque é lento e burocrático. Do lado dos servidores, eles estão preocupados com a produtividade, as suas metas internas, e entendem que os usuários são culpados, porque, via de regra, não cumprem os requisitos. E, por fim, as lideranças vivem atormentadas por pressões, tendo em vista que nenhum caso é igual ao outro. E aí a gente começa a articular, efetivamente a trabalhar a orquestração daquelas variáveis da janela de oportunidade. E percebe, tal como no surf, que a gente pode estar diante de uma grande concorrência de iniciativas, eu posso não estar no momento melhor, ou seja, numa maré baixa, eu posso ter uma oportunidade que é muito grande para aproveitar nessas circunstâncias, ou posso até perder o momento certo de aproveitar uma oportunidade. O fato é que no setor público, gente, a angústia é muito grande para o tomador de decisão, por várias razões. Eu tenho riscos de várias naturezas. Risco legal, risco de conformidade, como a gente falou, risco para o CPF, né? Risco político. Eu tenho uma inércia que é inerente à máquina pública. E não é à toa, as coisas precisam, às vezes, andar mais devagar, porque a estrutura é gigante e as peculiaridades são muito grandes para o setor público. Eu tenho contradições de interesses contraditórios. A gente viu isso bem no contexto do serviço de licenciamento. E aí a gente começa, como surfista, espreitar, esperar o momento para dar aquela remada e fazer a ideia chegar, ou seja, encaixar a nossa melhor onda. Bom, e coisas diferentes podem acontecer nesse momento. A gente pode, pensando no licenciamento ambiental, realizar melhorias pontuais, mas que não vão alterar essencialmente o dilema do licenciamento, que é lento e burocrático. Isso equivale a surfar ondas de pouco impacto. E aí, de repente, uma outra situação surge, né? A gente percebe que eu tenho o desejo de promover a automação de uma parte relevante do licenciamento, isso é importante, é viável, mas de repente há outros serviços ligados à tecnologia com maior prioridade e visibilidade. Então a área de tecnologia está ocupada, o orçamento já está canalizado para outras coisas. Ou seja, a gente está surfando uma onda que tem vários concorrentes. E é importante perceber isso também. Aí depois, o que acontece? Surge uma oportunidade absolutamente inesperada. A gente vai para uma reunião para tratar de outro assunto, quando vê, surge a oportunidade de celebrar uma parceria com outros órgãos que têm também muito interesse na transformação digital desse serviço, o que implicaria num orçamento muito menor, mas a gente não está em condições de aproveitar. A gente não estava estruturado para isso, inclusive porque a gente não foi capaz de antever essa situação. É aquela onda gigante e inesperada que eu perdi, estou fora do timing. E aí depois, uma outra situação. A gente demora a implantar a solução, até faz alguma coisa importante e de repente, antes de pilotar o projeto, ou seja, de evidenciar resultados, o patrocinador, né, a liderança que estava muito alinhada com essa iniciativa, sai da organização sem ver o resultado, ou seja, a gente perdeu uma chance de uma divulgação, de um alinhamento maior, por intermédio, inclusive, da liderança. É o caso quando a gente perde o tempo de uma onda muito importante. E, por fim, também pode, nem tudo são fatores negativos, né? Há um momento em que a gente, de repente, tem um bom projeto de licenciamento digital, né? A gente está pronto para pilotar esse projeto com bons indicativos de resultado e surge uma aprovação, os fatores eles se alinham baseado na nossa articulação, a gente encaixa a remada certa em relação àquela oportunidade e está preparado para surfar a onda certa quando ela aparece. E aí as coisas começam a acontecer. E isso evidencia mais uma vez que somente por intermédio da orquestração de ciclos sucessivos é que a gente consegue perceber quando o timing perfeito chega. E a gente desce a melhor onda e se vê no centro da janela de oportunidades. Um outro aspecto importante para a gente lembrar é que nem sempre, ao longo dos ciclos e da orquestração das janelas, a gente vai conseguir
efetivamente articular as variáveis com o mesmo nível de proficiência. O exemplo do licenciamento e a comparação com o surf deixou bem claro. Em determinados momentos a gente não tinha uma solução tão boa sob a ótica do usuário. Depois a gente não foi capaz de aproveitar o momento político. Uma outra situação, a gente não conseguiu um alinhamento com os servidores em relação àquilo que se desejava fazer. Ou seja, isso é normal, pode acontecer. Aí a questão não é a gente evitar, porque isso é algo que a gente não vai conseguir, mas sim entender qual é o tamanho dessa dívida, esse débito entre aspas. Ou seja, a gente é capaz de conviver com isso desde que esses débitos, essas deficiências na orquestração não acabem detonando, condenando o projeto e nem façam a gente sofrer, ficar se martirizando demais. A questão é entender que ao longo dos ciclos a gente vai acabar quitando e a gente vai conseguindo quitar, melhorar a posição dessas dívidas, ou seja, orquestrar aquilo que não foi tão bem orquestrado, ou seja, o tratamento dessas variáveis, e a gente vai progredindo na transformação. E aí, pessoal, para a gente sintetizar a mudança de paradigma envolvida na utilização do conceito da janela e da própria orquestração da janela de oportunidade, eu vou fazer uma figura rapidamente aqui. Imaginem que na situação anterior, no paradigma anterior, a gente tem o seguinte: uma necessidade que dá origem a uma determinada transformação, uma ideia, uma solução para atender uma necessidade do usuário. Então, eu tenho aqui uma iniciativa, nós temos aqui o usuário. Imagino que determinada solução atende, tecnicamente, preenche todos os requisitos estabelecidos ou esperados pelo usuário. Então a gente tem uma decisão sobre uma solução técnica, é uma inovação técnica que atende esses requisitos, dentro daquela lógica técnica para os técnicos. E em relação ao ciclo do projeto, ao ciclo de vida do projeto e agregação de valor, a gente tem um gráfico aqui que resumidamente mostra o seguinte: aqui nós temos o valor agregado, né? E a linha do tempo. E imagine que eu tenho, conforme a gente já mostrou em outra oportunidade, um aumento aqui do valor, pela melhoria em si, pela transformação, estabilização, e depois alguma coisa que tem uma pequena queda. E lá pelas tantas, ao longo do ciclo de vida do projeto, a gente estabelece aqui um momento em que vai haver uma decisão de natureza política, do ponto de vista de aprovar, de conceder autorização para que o projeto continue, né? Ou de até dizer, ok, o projeto é válido, reconhecer que o projeto é uma solução interessante. No momento dessa decisão, a gente pode imaginar o seguinte: a existência daquela convergência dos três elementos, ou seja, o atendimento das necessidades do usuário, o alinhamento com as agendas das lideranças e, enfim, conseguir captar o interesse dos servidores. Nesse caso, é alguma coisa que, como não foi deliberadamente trabalhado, porque as pessoas acreditam que há uma separação entre técnica e política, esse alinhamento, se ele aconteceu em alguma medida, terá sido mera coincidência. E aí a gente tem a mudança de paradigma, a nova realidade, em que nós temos a preocupação em deliberadamente articular as variáveis inerentes àquelas três dimensões ou três variáveis. Então nós temos aqui a figura do interesse dos usuários. Nós temos a figura, por exemplo, aqui das lideranças. E temos, do lado de cá, os servidores. E o que nos interessa é articular as variáveis dentro do contexto do projeto, de uma maneira sistemática e continuada, para buscar essa região aqui, que é a chamada zona de convergência, onde a gente vai encontrar a janela de oportunidade. E a grande diferença, além, é lógico, da preocupação em deliberadamente buscar atuar para que esses fatores gerem algum tipo de convergência, é que, para isso acontecer, se a gente observar a mesma realidade aqui do gráfico, eu não passo a ter uma decisão, mas eu vou ter múltiplas decisões ao longo do ciclo de vida, decisões de natureza política, que vão permitir justamente esse esforço de orquestração. Então, olhando aqui para o mesmo tipo de resultado, e a gente tem uma expectativa de que o resultado seja bem maior, a gente vai ter várias decisões em vários momentos, e decisões estas que são, na verdade, elas são quase que promovidas. A gente acaba
proporcionando essas decisões com base justamente na articulação das variáveis. E essa sucessão de decisões vai acontecer ao longo do ciclo e é isso que acaba dando substância ao conceito de orquestração da janela de oportunidade.